Começa agora o Top 10. Top 10. Top 10. Todas as semanas com os melhores, com os maiores, Com as menores, com as piores, com as mais bizarras. Curiosidades. Curiosidades com Tato Tarkan e Professor Mauri. Então segura a cadeira, porque vai começar. Vai começar. Vai começar. Sejam bem-vindos a mais um Top 10! Eu sou o Tato Tarkan e aqui do meu lado o proibido Professor Mauri. Proibidão. Raul, seu Tato Tarkan, Raul Cavalaria, é um prazer estar aqui com você, querido ouvinte, em mais um Top 10, esse programa delicinha onde contamos as maiores, as menores, as melhores, as piores, as mais bizarras curiosidades. Lembrando da nossa querida e maravilhosa campanha, se você gostou de um podcast, compartilhe ele. Você pode apresentar esse podcast para uma pessoa que nunca ouviu o Top 10 ou ainda que nunca ouviu um podcast. E é óbvio, isso não vale somente para o Top 10. Você pode recomendar também os outros podcasts da Rede Geek ou ainda qualquer podcast. Se você ouviu um podcast e gostou, compartilhe. Isso faz toda a diferença para quem produz conteúdo. E se você não sabe, aqui na Rede Geek nós temos outros podcasts além do Top 10. Nós temos toda segunda-feira o Eu Não Acredito. Nós temos toda quinta-feira o Update, um programa onde nós discutimos o universo de tecnologia. E aos sábados nós temos o Saque, ou o Serviço de Atendimento à Cavalaria, que é o momento onde a gente lê os feedbacks da galera, troca ideia, troca experiência e cresce todo mundo junto. Então, se você tem algum comentário pra fazer sobre esse episódio, mande uma mensagem em áudio pro nosso WhatsApp 11 98765 6950. Não se esqueça de se identificar e falar da cidade de onde está falando. E você também pode mandar, é óbvio, sugestões de pauta. E essa mensagem que você enviar pode aparecer lá no Saque todo sábado. Exatamente, ouça os outros podcasts da Rede Geek. E no programa de hoje, seu Tato... Hoje nós vamos falar de Top 10 livros proibidos. Sim! Todos sabemos que livros são ferramentas poderosas de cultura e informação, usado principalmente para disseminar ideias. E isso... Aí é o ponto perigoso, porque para alguns governos, alguns grupos, algumas organizações acabam enxergando isso como perigoso e aí se empenharam em remover obras de circulação quando elas eram ousadas demais. Ou simplesmente não batiam com a sua visão de mundo. Isso acontece bastante. A gente vê, e normalmente quando acontece isso, é um sinal de perigo, professor Mauri. Se tem alguém querendo proibir livro, é porque é perigoso. É perigoso. Não o livro, né? Quem tá tentando, exatamente. Quem tá tentando proibir um livro, falando não leia esse livro. Não, proibido, vamos tirar de circulação, isso é perigoso. E eu não consigo entender, porque normalmente quando você fala não leia esse livro, qual é a sua intenção? Eu preciso ler esse livro. Por que ele tá proibindo? A maior campanha do Dan Brown foi não leia Dan Brown. Todo mundo, meu Deus, eu vou ler Dan Brown. Deve ter alguma coisa nesse livro aí que o Tom Hanks gostou. E daí, eu tenho certeza que vocês... o Tom Hanks gostou. Eu tenho certeza que vocês vão se surpreender com alguns títulos que estão aqui nessa lista. Tem algumas coisas que são bem assustadoras, mas precisamos citar por que e como nós classificamos esse Top 10. Cara, estamos classificando esse Top 10 baseada na influência que o livro banido tem e também nos motivos da proibição. A questão é, quanto mais absurda for a proibição, mais absurda vai ser a posição dele nessa lista. Então faça a sua lista aí desse lado e vamos para o Top 10. Você não vai acreditar o que... 10. No Top 10 foi proibido um dicionário, o dicionário Merriam-Webster da língua inglesa. Um dicionário? Sim, seu Tatarca, um dicionário foi proibido. Dicionário, pra quem não sabe, é aquele livro bem útil. É o pai dos burros, como já diria meu avô. É, o pai dos burros. O dicionário, antes do Google, é o Google analógico, o dicionário. Isso. Basicamente é um livro que tem uma palavra e do lado ele diz o que significa e fala da sua construção gramatical. Sua aplicação e tudo mais. Então, os dicionários, eles são bem úteis no dia a dia, quando você tem alguma dúvida sobre uma palavra ou quer buscar um sinônimo. Ou ainda mais quando você tá lendo um texto bem rebuscado, é bacana você entender. Por exemplo, rebuscado. O que significa rebuscado? Vai lá no dicionário e procura. É isso aí. Ou ainda se você tá jogando algum jogo que exige o uso de palavras e se essa palavra realmente existe, como aquele Scrabble. É, Scramble. Esse jogo é bom.
bom. É, aquele de formar palavras com Isso. letras. Tem versão brasileira em português esse jogo? Não sei se tem no Brasil e também não sei se tem em Portugal. Então a galera de Portugal que ouve a gente Por favor, pode mandem. indicar. Eu gostaria de jogar esse jogo. Sempre vi nos filmes, sempre tive vontade de jogar. É verdade. Fala, esse jogo deve ser bom. Mas aonde proibiram um dicionário, Mauri? Cara, por incrível... Já sei, peraí. É algum país, sei lá, da Ásia, algum lugar. Marte. Fala que odeia os Estados Unidos. Não. Odeia o idioma inglês, que foi colônia da Inglaterra. Não, Tato, você está errado, Tato. Foi proibido numa escola pelo Conselho Tutelar da Califórnia, de um distrito da Califórnia. Não, peraí. Um dicionário de inglês foi proibido na Califórnia? Isso aí, eles não queriam que esse dicionário... Já sei, o dicionário tinha palavras demais. Se tem palavras demais, isso precisa mudar. É isso aí. Por que não tem mais imagens? Por exemplo, tem lá babaca e coloca a foto do professor Mauri do lado. Eu vou dizer que vai ter vários sinônimos do meu lado, viu? Mas eles não queriam que esse dicionário em específico estivesse nas mãos dos alunos. Isso aconteceu, seu Tato, porque dentro desse dicionário tinha um verbete Ah, esses verbetes. que trazia a definição de sexo oral. Ei. Não era nem boquete, gulosa, suco de Chupisco. laranja. Não. Era sexo oral. Tipo, é científico esse termo. Sexo oral. Sexo oral é uma prática que... De felação. É isso aí. Substantivo. Sabe, provavelmente é isso. E segundo o porta-voz do distrito, eles darão uma geral em todos os dicionários buscando outras coisas de natureza. Não vai ter dicionário nessa escola. Não, pelo amor de Deus. Porque cara. todo dicionário vai ter, por exemplo, pênis. O que é um pênis? Proibido! Proibido. Vulva. O que é uma vulva? Proibido! É difícil, cara. Porque eu não sei qual é o problema dessas pessoas com o sexo. Pô, é natural. É natural! 9. Na nona colocação desse top 10, vamos para Onde Está Wall-E? Não, você tá me zoando, Tato. Sério? É um livro infantil, Tato. Todo mundo conhece. É brincadeira. Todo mundo conhece Onde Está Wall-E. Ou o Aldo. Em inglês é Where's Waldo? E pra quem nunca brincou de Onde Está Wall-E, é um livrinho com várias ilustrações, cheia de detalhes, onde você tem que ficar encontrando esses detalhes das ilustrações. Então, por exemplo, onde está o Wall-E? Você procura o Wall-E no livro. E aí tem uma listinha de coisas pra você achar naquela ilustração. Então, por exemplo, uma criança que perdeu a bola, uma vovó que está sem dentadura. Um cara vestido de listrado com um gorrinho. É isso. Que no caso é o Wall-E. Que é o Wally. Isso. Um cara fazendo cosplay de Wall-E. Tem um mago, tem que achar um mago, uma garrafa com um bilhete dentro, várias coisinhas. E é um desafio porque é um desenho mega confuso com várias imagens acontecendo ao mesmo E tempo. eles usam mais ou menos os mesmos tons de cores, sempre uma mesma escala cromática, pra confundir mesmo visualmente e desenvolver um tipo de habilidade, de coordenação, de talento, não sei. É isso aí. Eu, por exemplo, sou péssimo nisso. Eu abro a geladeira e nunca encontro o Yakult que tá na minha frente. Não, e isso foi realmente um sucesso nos anos 90, não sei como é agora, né? Não, é o presente de Natal da minha sobrinha. Eita preula. Tô falando, É mano. mesmo? Comprei um Onde Está Wall-E. Mas é digital, é num tablet. Capa dura, não. Cara, capa de físico, dura, pelo amor de físico. Deus. Ela vai ser o primeiro livro que ela vai conhecer na vida. Físico. Mas o surpreendente é que esse livro, inocente, foi proibido. Não. Como assim, velho? Um brinquedo, em formato de livro. Pois é. A primeira edição do primeiro livro da série foi proibido em diversas partes do mundo por conta de um detalhe minúsculo. Bem pequenininho. Não é disso que eu tô falando, gente. não? Mas é sobre o pudor das pessoas. Em um dos painéis, numa imagem que tinha uma praia, aparece o perfil. Pera. Perfil. Perfil. De um seio piquititico. É bem pequenininho. Sério, assim, o mamilo era do tamanho da ponta de um alfinete. Não, mano, você tá brincando. Um side boob. Pequenininho, num cantinho. Desenho ainda E era, descarturado. uma parada super natural, porque era uma banhista que gritava disso, sei lá, já tá bronzeando as costas, e uma criança encosta um sorvete nas costas dela e ela dá um pulo. Dá um pulo. Toma um susto. E aí a imagem mostra um side boobzinho
Um side boob minúsculo. E não, é como se nenhuma criança tivesse jamais visto um seio na vida. Sério, gente, a amamentação é importante. O seio e principalmente o mamilo faz parte da amamentação. Mas tá lá até hoje? Não, a questão é que, obviamente, a editora se preocupou com isso. E aí, nas novas reimpressões do livro, provavelmente o que minha sobrinha vai ganhar atrasado de Natal, sim, porque eu ainda não tive condições de encontrar com ela, vai ter um mamilete coberto por um biquíni. Na oitava colocação, o livro A Letra Escarlate. Sabe o que significa escarlate, professor Mauri? Não, o que significa escarlate? Procura no dicionário. Ah, meu Deus. Tomando. A Letra Escarlate é um livro de Nathaniel Hawthorne, publicado nos Estados Unidos em 1850. O livro se passa numa colônia de Massachusetts Bay, na Nova Inglaterra, em 1666, a época da colonização dos Estados Unidos. Tá, e aí então é um livro transgressor. Cara, a história se passa ali naquele ambiente onde puritanos e índios chegam a uma trégua depois de um conflito sangrento. E aí, diante desse pano de fundo, a jovem Hester chega na Inglaterra, engravida e se recusa veementemente a dizer o nome do pai da criança. Tá, e? Aí a comunidade puritana, onde essa moça vive, não aceita essa escolha, a obriga a usar a letra A nas suas roupas porque ela é adúltera. Outra palavra pra se buscar no dicionário. Então, ela tinha que indicar que ela tinha passado por essa situação. Porque ela não era mais uma criança, ela já era adulta. Isso! Mas até aí, Tudo qual é o bem. problema? Qual o problema? É uma distopia, imagino, né? A gente tá falando de um universo distópico. Isso. Aonde uma mulher adulta é obrigada a usar uma marca. Por que então está aqui? Você deve estar pensando aí que porque ela fez um adultério, que ele é um livro extremamente picante, pesado, cheio de tensões sexuais. Então ele pegou seu mastro e, né? Não tem nada disso, você tá errado. Não tem Não nada. tem sexo. Não tem, porque ela ficou grávida, mas isso não faz parte do conteúdo, não é a base de fundo. O livro não é um livro sexual. Não. é 50 tons escarlates. Não. Ele tem 0 de cenas de sexo. E ele foi proibido em diversos lugares ao longo dos anos, desde seu lançamento, sendo pesado demais por causa das comunidades puritanas e sensíveis espalhadas pelo globo. Peraí. Ele foi proibido porque ele era agressivo demais? Ah, porque as pessoas achavam que ia ser agressivo demais. Provavelmente elas nem leram. Pornográfico, tem escarlate no nome. É isso aí, ela tá grávida. Porque a letra escarlate era a letra A de adúltera. É isso aí. E aí, o caso A sílaba escarlate, imagina que sílaba é essa? E o caso mais recente foi em 1977, quando um grupo de pais... 77? Tentou bani-lo de uma escola americana afirmando que o livro era pornográfico e obsceno. Provavelmente eles nunca leram esse livro. Isso acontece bastante. Tem muita gente aí tentando proibir livro que nunca leu. E tem livro com figura. E tem até história em quadrinhos. 7. Na sétima colocação, nós temos Matadouro 5. Mano, esse nome é muito da hora. Você já sacou e falou, meu Deus, esse livro é tão... É tipo Rambo 5. É tão violento. Esse livro escorre sangue quando você torce ele. A versão capa dura, meu nossa. Deus. Matadouro 5. Se você não conhece, possivelmente esse é o livro mais famoso de Kurt Vonnegut. Ele pega as experiências do autor durante a Segunda Guerra Mundial e coloca, óbvio, num plano de fundo de ficção científica, com altas doses de ironia e descrença da humanidade. Afinal de contas, quando você passa por uma situação como a Segunda Guerra Mundial, se tem uma coisa que você vai sair de volta e vai levar pra casa, é descrença da humanidade. Então, em suma, é um belo livro, um ótimo livro de ficção científica, mas nem todo mundo gostou. Parece que ele não agradou as críticas, tá? Desde 1969, que foi o seu lançamento, o Matadouro 5 já foi proibido de circular em escolas e bibliotecas por diversos motivos, como uso de linguagem obscena, cenas de sexo explícito e um ato de bestialidade. Mano, de boas, velho. O que tá acontecendo? Mas o caso mais peculiar desse banimento aconteceu em 1985. Velho, é no ano que eu nasci. Quando um colégio em Owensboro,
que fica em Kentucky, proibiu o livro por conta de uma passagem no qual, entre aspas, dedos mágicos, uma máquina simplesmente vibra a cama do protagonista, confortando o personagem enquanto ele chora. Deitado na cama. Deitado. A cama tá vibrando. Sabe a cama de hotel, filme americano? Você coloca uma moeda de 25 centavos e ela fica lá. Ele tá chorando e a cama tremendo. Mas dedos mágicos. E também assim, Não, é foda. Justificando a proibição, a escola também citou a frase, abre aspas, a arma produziu um som como o fecho da braguilha do Todo-Poderoso sendo aberto violentamente. Tem Todo-Poderoso e braguilha na mesma frase, Mauri? Ah, não! Porque ele é onisciente, mas não vê uma braguilha. E não usa calça. Ele é onipotente E não usa calça. e não proibiu as pessoas de fazerem sexo. Pelo amor de Deus. Gente, mano. por favor, sexo é natural. Esse programa vai ser top 10 sexo é natural. Sexo é natural. Porra, pelo amor de Deus. É por causa de uma frase. 6. Na sexta colocação, o crime do Padre Amaro. Esse é claro, Maureen. Se o padre cometeu um crime, essa de Queiroz já estava errado. Cara, provavelmente você que tá ouvindo aí desse outro lado, você tá falando, puta, eu fui obrigado a ler o crime do Padre Amaro enquanto tava no colégio, na escola, no ginásio. Isso, pra fazer vestibular, Enem. Ainda bem que foi proibido, você tá pensando, eu tenho esse livro. Mas é isso mesmo, o crime do Padre Amaro é aquele clássico do Essa de Queiroz. E a história é do recém-ordenado Padre Amaro, quando ele é enviado para uma pequena cidade para trabalhar na paróquia local. E aí, senhor Amaro se apaixona pela bela devota Amélia. E uma tragédia sem precedente marca a sua vida. O livro foi escrito em 1875 e já tinha causado um pequeno escândalo em seu lançamento. Principalmente porque em Portugal, as pessoas são bem religiosas. Eu diria que eles têm um fervo católico até mais do que o brasileiro, viu? É uma cultura diferente. Sim, sim. A obra ela foi alvo de protestos ao longo dos anos devido ao conteúdo erótico contraposto ao celibato clerical. As crianças de Portugal, elas não precisam ler essa, pois o crime do Padre Amaro foi banido das escolas, Tato. Banido. É um absurdo, cara. Imagina se eles lessem Solfieri de Noite na Taverna. Puta merda, velho. Foi um dos livros tá que eu na mais escola. Eu li na escola antes Que da parece taverna. que quando o professor recomenda, as pessoas falam, merda. Mas não, tem cena de sexo, Peraí, tem cena de necrofilia, Mauri. Não, A Noite na Taverna foi um dos livros que eu mais gostei de ler no colégio, cara. Foi muito legal. Então, assim, se o livro é proibido, provavelmente ele é bom, viu? Então, É o que eu digo. recomendo essa de Queiroz e Álvares de Azevedo. Vai na fé. Não tem jeito. 5. Quinta colocação! Feliz Ano Novo! Feliz ano novo pra você também, Tato. Não, Feliz Ano Novo, Mauri. É um livro que tem contos de autoria do escritor brasileiro Rubem Fonseca. Não conheço. não, de verdade, nunca li o Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo foi publicado em 1975 durante a ditadura militar. Ou qual que é o outro nome pra ditadura militar que as pessoas têm usado? O regime militar? Ah, sei lá, velho. Não devia nem Algo do falar, tipo. mano. É Mas- ditadura militar, velho. Ditadura militar. ditadura militar. Conhecido por sua linguagem brutal e crua e uma visão direta das cidades, muitas pessoas diziam que o livro era pornografia pura e pregavam que o autor fosse preso. Puta, mano, esse período da história brasileira foi terrível, né, mano? Isso não pode se repetir. O livro tinha vendido 30 mil exemplares em 3 edições quando ele foi proibido pelo ministro da Justiça. Na época ele tinha sido lançado pela editora Arte Nova. O governo, né, o ministro da Justiça... Armando Falcão, o nome do rapaz. Ele argumentava que existia naquele livro o atentado contra a moral e os bons costumes. Rubem Fonseca revidou, movendo a ação contra a União por perdas materiais e danos morais, mas o livro só foi republicado em 1989, Com o fim do regime. 4 militar. anos depois do fim do regime. 4. Na quarta colocação,
Lolita. Aí você dá pra entender, né, mano? Você procura Lolita na internet sem o Safe Search desabilitado, você já entendeu o que aconteceu. Não aparece uma pessoa de roupa. Não, ou você aparece. É o autor. Poxa, Mauri. Em Lolita, um clássico do escritor Vladimir Nabokov, a história é de um professor universitário de literatura de meia-idade que sempre escreve sobre o pseudônimo de Humbert Humbert. Ok, beleza. E ele está obcecado por Dolores. Acontece. Cyrano de Bergerac também tá obcecado pela prima. Só que Dolores tem 12 anos de idade. E ele se torna sexualmente envolvido com ela após se tornar seu padrasto. É história complicada, Mauri. E Lolita é o apelido privado para Dolores, enquanto ele não suporta a mãe da garota. É uma relação... É pesada a história. Só que, cara... Ainda mais, né? Hoje em dia, ainda, puxa, olhar pra isso, fica mais agressivo ainda. É meio louco, né? Obviamente, a gente não tá defendendo aqui o tipo de relação que o personagem constrói, mas o interessante de se ter isso numa ficção é pra que a gente possa enxergar essa história, aprender com ela e pra que a gente não repita isso, né? Eu acho que é muito mais a discussão sobre o assunto. O livro não deve ser proibido porque acontece alguma coisa que a sociedade é contra. Isso, eu acho que é importante manter o livro como um registro histórico. E aí, assim, sexo sempre é um tabu, né? Sim. Ponto. Literário, nos filmes, nas séries, nos HQs, um mamilinho de um side boob no Onde Está o Wally. Então, quando a gente chega na pedofilia... Realmente, aí é óbvio que o livro, o argumento de proibição é porque isso vai contra as morais e os bons costumes da sociedade e tudo mais. Lolita, ela chegou a ter todas as suas cópias apreendidas em 1955 por conter sexo, incesto, apelo sexual a uma menor de idade, ter uma história de um homem mais velho se apaixonando pela enteada de 12 anos. Tudo isso foi argumento pra sua proibição. É curioso a gente ver numa sociedade que proíbe esses livros, mas tem gente que continua vivenciando esse tipo de história. Mas em silêncio, porque não pode falar. Não porque pode isso falar. fere a moral e os bons costumes. Falar sobre isso não pode. Agora fazer, se for em silêncio, só não me atrapalha. Foda, né? Foda. 3. Na terceira colocação, temos aqui Harry Potter e a Pedra Filosofal. Não, Sim, Harry tá Potter. zoando, não. Harry Potter é um livro proibido, Maurício. Não, velho. Eu sei que ele não parece tão bom às vezes, mas proibir é um problema. Você com certeza conhece Harry Potter porque ele é o bruxo mais conhecido do mundo. E também pode ser chamado de Galinha dos Ovos de Ouro de J.K. Rowling. Ele não precisa de apresentações, certo? Não. Tem 7 livros, 8 filmes, tem ainda a expansão de spin-offs. O bagulho é louco. Isso rendeu milhões e milhões e milhões, centenas de milhões de dólares pra J.K. Rowling. Mas esse livro gerou muita controvérsia. Não é porque é um livro infantil que ele é uma galinha de ovos de ouro que ele é necessariamente, assim, protegido. O ponto, Mauri, não são os bruxos das trevas. O ponto é que esse livro foi banido em algumas escolas dos Emirados Árabes Unidos pelo seu tema. O problema, senhoras e senhores, é que o tema é bruxaria, fazer magia. Agora, no Ocidente, a saga foi criticada por instituições conservadoras americanas e brasileiras que acreditavam que a jornada do bruxo órfão conteria ocultismo, feitiçaria e falsa religião. Como que você pode falar falsa religião, Mauri? O quê? O que é uma religião e o que é uma falsa religião? O que caracteriza? Você finge que é uma religião. O que eu acredito é religião, o que você acredita é falsa religião, porque não é a religião de verdade. Porque não é a minha religião. Porque não é a minha religião. E é uma história de fantasia. Se eu falar o Wingardium Leviosa, não vai sair voando uma pena. Se eu falar a Vada Kedavra, você não vai morrer, mano. Ufa! Porque podia falar do funk, né? Mas não vou falar isso, porque esse pode acontecer. Velho, proibir Harry Potter porque tem bruxaria é fueda. Mas, felizmente, pelo menos aqui em terras tupiniquins, o livro não deixou de ir para a mão das criançadas e nenhum aluno de Hogwarts. Ou Castelo Bruxo. Quem sabe o terceiro filme aí tô esperando. O segundo foi ruim, mas no terceiro pode ter Castelo Bruxo. Como assim terceiro filme? Do quê? Já saiu 8. Não, mal, eu tô falando de Animais Fantásticos. 2. Na segunda colocação, você não vai acreditar nisso, mas Alice no País das Maravilhas.
Não dá pra entender, Mauri, porque a relação do Lewis Carroll é complicada e tem toda aquela questão da Alice, tem até filme sobre isso, tem um monte de documentário. Tato, não existe justificativa pra proibir um livro, tá? Não, tudo bem, mas dá pra entender porque o Lewis Carroll é o Lewis Carroll, certo? Vamos lá, vou primeiro contextualizar. Se você não conhece Alice no País das Maravilhas, ela é uma obra infantil de Lewis Carroll, como o Tato disse. Nele, você acompanha a história de Alice que cai num buraco do coelho, que é transportada por um lugar fantástico, povoado por criaturas peculiares, Tato Tarkan. Verdade, tem filme animado, inclusive, pela Disney. É isso aí, né? Aquelas figuras antropomórficas, revelando uma lógica do absurdo, características de sonhos, aquela viagem muito louca que acontece com a Alice. Mas é um grande clássico da nossa literatura, né? Sim, o livro é fantástico. A animação da Disney é uma excelente porta de entrada. E também tem o filme live action. Não é tão bom, vai na animação. Mas tudo bem, o livro é bacana. Se não é por conta do Lewis Carroll, por que esse livro foi proibido, mano? Velho, olha isso. Ele foi proibido em 1931, na China, por um motivo um tanto quanto curioso. O fato é que os animais usavam a mesma linguagem que os humanos, ficando eles no mesmo nível de hierarquia. Então ele é um livro proibido. Ele é transgressor porque os animais se relacionam com os humanos de um pra um. Porque eles falam assim como os humanos. Se o animal fala, fábula é proibido na China? Bom, pelo jeito, Pelo sim. menos em 31. Que absurdo. Eu não consegui entender. Recapitulando. Pra você que também ainda não conseguiu entender até agora, não tem problema, a gente fez um recapitulando pra você, nossa, ficar pasmo e chegar na primeira colocação. 10. Na 10ª colocação, o dicionário Merriam-Webster da língua inglesa. Proibido nos Estados Unidos. Pelo amor de Deus. 9. Na 9ª colocação, onde está o Oli? Com mamilos. 8. Na 8ª colocação, a letra escarlate. Com muito adultério. Ou não. Se fosse a sílaba rosinha, eu entenderia, amor. 7. Na 7ª colocação, Matadouro 5. Esse nome é muito bom. 6. Na 6ª colocação, o crime do Padre Amaro. 5. Na 5ª colocação, Feliz Ano Novo. 4. Na 4ª colocação, Lolita. Não procura na internet, fica a dica. 3. Na 3ª colocação, Harry Potter e a Pedra Filosofal. Com muita bruxaria, hein? Muita bruxaria. Não é bruxaria, amor, isso é tecnologia. 2. Na 2ª colocação, Alice no País das Maravilhas com todos os seus animais falantes. Não engoli essa até agora. E na primeira colocação, temos 1984. Não, velho, não é possível. O ano que eu nasci, inclusive. Não. Você tá falando do livro do George Orwell? Isso mesmo! Muitas vezes tidos como o maior exemplo da distopia, 1984 de George Orwell é outro grande influenciador, mas para o lado sombrio da força, alimentando o fluxo criativo dos pessimistas de plantão mundo afora. Você lê 1984 e fala assim, ok, tá perigoso. O livro é ambientado numa Grã-Bretanha, num futuro onde ela se torna parte de um super estado e que fica sob vigilância total do governo. Até porque tá numa guerra perpétua, né? A Oceania tá numa guerra que nunca acaba, e aí tem um estado que manipula as pessoas, e manipula a história, manipula todo o ambiente para que as pessoas não tenham conhecimento. Olha só, tipo proibir livro, por exemplo. E aí os habitantes desses superestados são ditados por um regime político totalitário que persegue o individualismo e a liberdade de expressão como o, abre aspas, crime de pensamento. E É um
um crime você desenvolver próprias ideias. Próprias ideias, e isso é monitorado pela polícia do pensamento, ou seja, é repressão pura. Já deu pra você entender qual é a ideia do livro e o que ele representava quando foi lançado em 1949, quando ele foi publicado. Mas eu não entendi o que leva essa história à proibição. Em 1981, o livro foi acusado de conter uma mensagem pró-comunista pelo distrito de Jackson, na Flórida. Tá, não, beleza. Tipo, é meio bizarro, assim. Tudo bem, o George, ele tem aquele pezinho no comunismo e tal, mas não é, não tem nada a ver isso. O livro não tem nada relacionando com o comunismo. Assim, o próprio Orwell tem a pegada de desgostar de todos os sistemas políticos do século XX. Mas, curiosamente, quando o livro recebeu uma tradução para o russo, ele também foi banido na União Soviética de Stalin por não ser comunista o suficiente. E aí a gente tem um problema. Porque a questão não é ele ser comunista. Muita gente tá nessa parada. Hoje, aqui no Brasil, tem gente discutindo que as coisas são comunistas demais e outro que não é comunista o suficiente. Mas as pessoas param de prestar atenção no ponto principal. Que seja num regime que é comunista demais ou não comunista o suficiente, a gente tem que ficar de olho com o Estado totalitário, com o seu futuro e com o seu grande ditador onipresente, o Grande Irmão. É, mano, é um livro que não agradou gregos e nem troianos, mano. Isso é muito foda. Ele só ganhou relevância de verdade depois da morte do autor. Até porque ele nem podia falar muito, né? Aí acabou. Mas o ponto é o seguinte, a gente tem que olhar muito mais por totalitarismo do que a gente tem que olhar pelo posicionamento. Acho justo. E se proibir livro, você fica atento, hein? Quem proíbe livro é totalitarista. Você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Não se esqueça de dizer seu nome e de onde está falando. Seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes, como você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoie. Direção e apresentação, Tato Tarkan e Professor Mauri. Pauta e pesquisa, Fernando Baroni. Produção, Laura Canteiras. Arte, Tato Tarkan. E a edição divina de São Eduardo. Ouça mais episódios em redegeek.com.br.